Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o universo de Quarta Asa, sem nenhum spoiler. Vou dar um pouco da resenha desse livro aqui pra vocês e depois as minhas impressões enquanto eu li esse livro. Então senta aí, deixa esse vídeo rolando. Se você tiver a fim de ler esse livro aqui, você vai sair com um veredito se vai ler ou não no final desse vídeo. Aqui a gente vai ser apresentado a um reino chamado Basgiath. Esse reino é só um entre os 4, 5 outros reinos que existem nesse continente. E em Basgiath ocorre uma espécie de seleção, que eu vou explicar para vocês mais ou menos como acontece. Quando os jovens desse reino terminam de estudar o básico, eles precisam passar por uma espécie de peneira, em que eles decidem se eles vão ser escribas, se eles vão ser cavaleiros, ou se eles vão para outras divisões militares, mas todas essas divisões têm o mesmo objetivo de proteger o reino, que é Basgiath. E existe uma divisão entre esses jovens que estão se preparando para a guerra, sejam eles escribas, cavaleiros ou de qualquer outra divisão. Existem os jovens que são puramente os jovens do reino e do outro lado os jovens que são filhos de traidores. Traidores esses que armaram um complô para poder derrubar o reino em questão, que no caso é Basgiath. Até aqui deu pra você entender, certo? Tem um reino chamado Basgiath, e nesse reino eles preparam jovens para a guerra. Quando esses jovens já estão prontos, cada um deles se unem a um dragão. Só que dentre esses jovens, existem os jovens dignos e os jovens filhos dos traidores. Mas peraí, você citou dragões? Sim, eu citei dragões e eu já chego aí. Cada um desses jovens aqui, que entram para a divisão militar, e começam os treinamentos, eles vão passar por uma série de desafios que tem o objetivo de testar esses jovens para ver se eles estão realmente prontos para uma guerra, para uma batalha, caso essa guerra ou batalha aconteça a qualquer momento. A última etapa desses desafios é se unir a um dragão. Então cada cavaleiro se une a um dragão e detalhe, são os dragões que escolhem os seus cavaleiros. Então aqui eles têm um exímio respeito por cada dragão, porque são seres muito poderosos que só se unem a humanos para poder manter a paz no reino. Porque se não fosse por isso, eles escolheriam nem fazer nenhum tipo de amizade com os humanos. Isso fica muito claro no livro. E o interessante é que cada dragão é diferente um do outro. Então são vários dragões de várias cores diferentes, com vários poderes diferentes e temperamentos diferentes. E é aí que a gente vai conhecer a nossa jovem Violet, filha da general do reino, ou seja, a coitada não tem escolha nenhuma. Ela se preparou durante toda a vida dela para ser uma escriba, mas no último minuto a mãe dela chegou para ela e falou assim: não, você não tem escolha, nós somos uma família de cavaleiros e você também vai ser uma cavaleira. E é aqui que eu tenho que corrigir um certo erro que eu cometi. Porque lendo esse livro aqui, eu julguei que ele fosse mais do mesmo, igual todos os livros de fantasia que os autores colocam a protagonista como a coisa mais chata do universo, meio que colocam elas num pedestal, que elas são intocáveis, muito frágeis e que precisam o tempo todo de uma pessoa protegendo elas. Eu pensei que a nossa protagonista estivesse inserida nesse estereótipo, mas aí me corrigiram e falaram que a nossa protagonista ela sofre de uma síndrome que torna ela muito mais frágil, mais flexível que os outros jovens. Então ela tem uma condição da saúde dela que faz com que ela seja assim. E não necessariamente ela foi estereotipada pela escritora. Eu cometi esse erro porque eu pensei que ela estava sendo extremamente estereotipada e isso coloca ela como sobrevivente, porque nos primeiros minutos, nos primeiros dias, na verdade, a Violet ela não queria ser uma cavaleira, ela treinou a vida toda dela para ser escriba. Cada desafio que ela foi rompendo, ela provou para si mesma e para as pessoas que duvidavam do potencial dela que, na verdade, ela podia sim ir muito longe, porque o maior diferencial dessa protagonista aqui é o cérebro. Tá, mas onde que tá o brilho desse livro aqui? Logo no primeiro momento, a nossa protagonista bate o olho num cara e meio que se atrai por ele. Só que ela descobre que esse cara é filho de um dos traidores do reino. E, inclusive, ele é filho do cara que liderou a rebelião contra o reino. Então, assim, vocês entendem a magnitude disso? De um lado, a gente tem a filha de uma general que defende o reino com unhas e dentes, e do outro, a gente tem um cara filho do vilão que liderou a rebelião contra esse reino. Então nós temos um Rivals to Lovers e não um Enemies to Lovers. Sim, tem diferença. E é óbvio, né? Como todo mocinho de fantasia, ele também domina as sombras. Eu esqueci de mencionar isso. Depois que o cavaleiro se une a um dragão, através disso o dragão floresce em cada cavaleiro um certo tipo de poder. E o que eu achei muito interessante é que aqueles cavaleiros que mostram o poder de ler a mente, eles são
tidos como criminosos e eles precisam ser eliminados o quanto antes. Então, ler mentes era sinônimo de crime. Eu não sei se tá muito confuso ou se tá dando pra vocês entenderem. E quanto mais top o dragão fosse, melhor, né? Quanto mais poderoso o dragão, melhor pro cavaleiro. E aí tem um estigma entre os estudantes aqui que dragões poderosos jamais se uniriam a cavaleiros fracos. Então a nossa protagonista, a Violet, ela fica o treinamento todo se martirizando porque ela precisa ser forte, mas a condição não permite que ela seja tão forte, e aí ela não vai se unir a um dragão tão poderoso, mas eu não vou dar spoilers. E sim, nós temos aqui um romance, tá? Vocês vão ser bombardeados por romance no decorrer dessa história aqui. Demora pra ser desenvolvido esse romance, eu não sei se vocês gostam disso ou se vocês não gostam. Paralelo a isso, quando a gente vai acompanhando a vida desses estudantes, principalmente da nossa protagonista, a Violet, e do Xaden, a gente percebe que o reino, ele não tá conseguindo se defender. A força de segurança do reino tá muito fraca e os inimigos do reino estão conseguindo atacar com muita facilidade. Mas eu tive a minha experiência de leitura estragada, porque eu vou mostrar pra vocês. Da página 483, pulou pra página 480. Eu vou mostrar mais. Da página 482, pulou pra página 487, e essa bagunça se seguiu por umas 20 páginas. Então eu tomei um baita de um spoiler, porque essa desorganização das páginas, elas começaram a acontecer justamente no momento em que uma guerra explodiu. Então, personagens morreram, e eu não estava contando com a morte desses personagens, porque eu estava lendo uma parte de romance, e aí do nada, pá! Um spoiler que tal personagem morreu. Então sim, eu tive a minha experiência de leitura destruída. Ah, por que você não ligou pra editora e pediu? Gente, eu já estava no final. Pra que eu vou, entendeu? Aí eu teria que esperar o livro novo chegar pra poder terminar minha leitura. Não, eu tava ali na minha voracidade ali, ó. Pelo amor de Deus, terminei o livro também. Eu me senti muito detetive, porque eu saí da página 482 à procura da página 483 ali. Aí eu voltei pra 884, aí eu tive que ir pra 885. Cara, eu fiquei num ping-pong, assim, eu me senti detetive. Eu preciso dizer que eu me preocupei um pouco com o meu déficit de atenção, porque eu demorei pra perceber que aconteceram esses probleminhas nas páginas, que eu pensei que era assim mesmo. Meu Deus, como fala, como conversa. É isso, esse foi o vídeo. Eu recomendo esse livro aqui, se você é o tipo de pessoa que gosta de romantasia. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de ler 15 minutos todos os dias e tomar água, gente. É legal.